Muito bem, Portugal Inovador. Hoje, nesta nossa rubrica, vamos falar sobre um consórcio composto por 21 entidades nacionais que desenvolveram novos materiais e soluções tecnológicas para o interior de veículos, pelo menos carros, espero eu, que gosto imenso de carros. Já vamos conversar, porque estamos a ver na imagem o nosso convidado, que é Kevin Rodrigues, é um dos principais investigadores do Portugal Auto Cluster for the Future, é este o nome correto. Kevin, é um gosto recebê-lo aqui, vamos lá falar um bocadinho sobre, como disse, carros, mas neste caso, novas soluções. Primeiro, porque me parece importante explicar aos nossos telespectadores quem são as entidades envolvidas. Okay. Não precisa dizer as 21, mas mais ou menos. Pois, talvez seja mais fácil dessa forma. Sim. Em primeiro lugar, agradecer aqui o convite por termos aqui esta oportunidade desta conversa. No fundo, o projeto mobilizador, o PAC, junta aqui uma série de entidades, quer empresariais, quer entidades de centros tecnológicos, para, no fundo, fazer aqui o grande objetivo, que é transferência de tecnologia para o setor automóvel, capacitar as empresas do setor automóvel com novas soluções, novos produtos que possam depois oferecer aqui aos seus consumidores. Como entidades empresariais, podemos destacar aqui, por exemplo, o promotor líder, neste caso a Simoldes. Temos também empresas mais dedicadas à componente têxtil, à componente do interior automóvel, empresas como a TMG, empresas como a ERT, ou seja, entidades empresariais já bastante cimentadas no ramo automóvel. E depois temos aqui uma série de centros de investigação, como o Cienti. Há académicos, centros de investigação académicos associados ou não? Neste caso, o consórcio está mais capacitado com centros tecnológicos totalmente direcionados para a transferência de tecnologia para o setor industrial. Entidades aqui como o Cienti, da qual eu pertenço, entidades como o CITEV, como o CEIA, ou seja, tínhamos aqui uma série de entidades que já com um forte know-how e uma grande capacidade tecnológica no ramo automóvel, neste caso, e houve aqui uma grande sinergia entre as entidades empresariais e estes centros de investigação. E agora, vamos então perceber, e dizendo nomes como o CITEV e o CEIA, presumo que os nossos telespectadores podem associar mais ou menos, porque são nomes que já começam a ser falados, e bem, muitas vezes no mundo da informação. Então, em que é que consistem estas inovações, mais ou menos, dando-nos algumas ideias que são pensadas para desenvolver o interior dos automóveis e até em termos de reutilização de materiais e de cargas energéticas, vamos a isso? Sim, destacar aqui um pouco que o projeto não era única e exclusivamente focado no interior automóvel, o projeto mobilizador PAC era focado em desenvolver um novo veículo para o futuro, ou seja, estava aqui capacitado para as diferentes vertentes do veículo. O pilar ligado à questão dos interiores de automóveis era aqui coordenado aqui pelo Cienti, a entidade à qual eu pertenço. Nós temos um centro de nanotecnologia e materiais totalmente direcionado para o que eu estava a falar mais uma vez, para a transferência de tecnologia para os setores industriais. Neste caso, este pilar estava aqui dividido em 4 linhas tecnológicas, 4 produtos distintos para entidades distintas. Que são quais? Neste caso, tínhamos a Simoldes como o primeiro tomador aqui de um dashboard interativo que visa revolucionar o conceito de interior automóvel, ou seja, estamos a falar aqui de um display com um efeito flutuante, translúcido, com retroprojeção, no qual neste display estava integrada aqui uma componente eletrónica impressa para termos a questão da interatividade. Estamos a ver nas imagens. Exatamente. Este é o conceito do interior automóvel que foi proposto. Depois também temos aqui um conjunto de estruturas têxteis com capacidade de autorregeneração. Um projeto foi feito em colaboração aqui com a TMG e com o CITEV, no sentido de conseguimos ter aqui uma maior durabilidade dos materiais, uma vez que o veículo que estava aqui proposto no projeto focava-se em mobilidade urbana, veículos partilhados, ou seja, queremos aqui aumentar a durabilidade da solução. Também trabalhamos aqui num conceito também com a TMG e, neste caso, com a ERT, de interior de automóvel customizado, ou seja, com capacidade de alteração da cor de acordo com os parâmetros internos do veículo. Neste caso, estamos a falar de ambientes térmicos, ou seja, em contextos em que o veículo está com uma temperatura abaixo da expectável, as próprias estruturas têxteis tinham uma propriedade termocrómica que dava essa resposta e esse feedback ao utilizador. E por fim, mas não menos importante, um projeto em colaboração aqui com a Microplásticos, em que no fundo fizemos aqui a integração de eletrónica impressa em peças injetadas e criamos aqui uma nova estrutura de um dial, o controlador do interior automóvel, em que, no fundo, temos aqui uma eletrónica miniaturizada, totalmente integrada, e temos aqui novas soluções de interface com o utilizador. Para terminar, portanto, explicou-nos aqui, e explicou muito bem o que é que está, os 4 vetores que estão em cima da mesa, sendo que o objetivo inicial, como disse, era a elaboração de um próprio veículo de raiz.
Mas deixe-me perguntar-lhe o seguinte para terminar. Se forem ideias e projetos que agradem, por exemplo, às marcas, aos grandes construtores, que vos queiram, por exemplo, comprar, eventualmente, porque isso faz parte também, não é? Estas vossas ideias são passíveis de serem colocadas em prática já? A curto prazo, a médio e longo prazo? Entende a pergunta? Sim, essa é uma excelente questão na medida em que o projeto PAC tinha aqui linhas com diferentes níveis de maturidade tecnológica, ou seja, tínhamos aqui linhas mais disruptivas que partiam de uma maturidade tecnológica inferior e que até ao final do projeto atingiram um nível superior, mas que ainda não está pronto para o mercado. Mas temos claramente outras parcerias dentro deste projeto onde atingimos produtos que já com uma maturidade tecnológica elevada que capacitam empresas com novas soluções que podem chegar aos seus consumidores e apresentar essa solução como possível produto. Claro. Ou seja, temos aqui diferentes níveis de maturidade tecnológica. No contexto do projeto, já tínhamos, obviamente, tomadores das tecnologias, as entidades promotoras, mas, mais uma vez, essas entidades não estão no fim da cadeia automóvel. São muitas vezes fornecedores intermédios para o setor, por isso existe aqui sempre uma sinergia que este tipo de produto e este tipo de tecnologia que foi desenvolvida possa atingir níveis mais elevados no mercado. E os meus parabéns pelo vosso trabalho. Obrigado por ter vindo. E um dos aspectos positivos, se me permite dizer, que temos tido aqui neste espaço de entrevista, nestes nossos noticiários, é que podemos perceber na prática o tipo de investigação que é feito no nosso país, investigação nacional, e por aqui já passaram investigadores da área da medicina, da área dos satélites e agora vocês também na área automóvel, e é bom sabermos que isso é feito no nosso país e por mentes portuguesas. Portanto, muito obrigado por ter vindo. Obrigado. E muito sucesso. Obrigado. Obrigadíssimo. Obrigado.